Aos meninos do agro, bom? Leandro quem vos fala, paradigma para os mais íntimos, engenheiro agrônomo aqui do canal Inovagro, e venho fazer mais um vídeo para vocês aqui, um pouco diferente, um pouco de teoria, as teorias da conspiração aqui no meu quarto escritório improvisado, e tratar de um assunto polêmico, um assunto que é recorrente aí. Acho que as principais dúvidas, os principais questionamentos que eu recebo é nesse sentido aí nas redes sociais, próprio canal aqui no YouTube, no WhatsApp, é se compensa investir em drone agrícola para pulverização, para prestação de serviço. É um tema complexo, assim, não é uma resposta lógica, sim ou não, envolve aí vários fatores, vários requisitos aí, varia de realidade para realidade, de região para região. E eu elenquei alguns pontos aqui para a gente ver os pontos positivos, os pontos negativos, para tentar chegar num consenso aí se vale a pena ou não investir nessa área aí de drone agrícola para pulverização. O drone agrícola, ele possui aí vários pontos positivos e vários pontos negativos. Eu elenquei alguns deles aqui. Deixa eu projetar na tela aqui para vocês. Compensa investir em drone agrícola de pulverização para prestação de serviço? Eu elenquei alguns pontos aqui, pontos positivos, pontos negativos, para a gente ver se chega num consenso aí se vale a pena ou não, se compensa ou não. Os pontos positivos que eu vejo, os principais, é uma operação autônoma, né? O drone, toda vez que eu vou fazer uma pulverização, eu fico maravilhado, assim, fico admirado, porque depois que você fez o mapa, ele vai lá sozinho, faz a pulverização super eficiente. Ele, via GPS, lá não passa duas vezes no mesmo lugar, não fica lugar sem passar, e a princípio, assim, cai só aquela névoa, você acha que ele não vai ser eficiente, que não vai matar, mas o resultado é bom, é excelente, igual até melhor que avião, que autopropelido, que pulverizador via trator. Então, uma pulverização super eficiente, um baixo consumo de água. Ontem mesmo tive fazendo uma pulverização, o encarregado da fazenda lá ficou admirado. Foi 11,5 hectares, a gente começou umas 7 horas lá, quando foi 10h30, parece que estava, umas 10h30 já estava concluído. E aí ele comentou que se fosse de trator, eles têm lá um tanque que puxa no trator lá de 2.000 litros de água. Tinha gastado uma água danada lá e eu levei acho que 6 galões de 20 litros e não gastou tudo. Então, na carroceria da caminhonete, você leva toda a estrutura, toda a água necessária. Então, é um baixo consumo de água, facilita muito levar e trazer as coisas, é um grande ponto positivo nisso aí. E, principalmente aqui na região, veio suprir a carência de mão de obra, né? Chega nessa época, na época da chuvarada, dezembro, e aí é época que brota as pragas, é época que você tem que atacar ali as pragas, e tá todo mundo ocupado, todo mundo já prestando serviço, e você vai atrás de um, não vem, você vai atrás de outro, não vem, você vai ao serviço de pulverização com avião aqui é restrito às grandes propriedades, você vai atrás, os caras já tá fechado com as grandes fazendas, e aí são coisas que é época, né, você perdeu o prazo, já passou do ponto, já abafa o capim, então tem que fazer na hora que precisa, no começo da chuvarada, quando tá em pleno estágio vegetativo aí. E aqui a gente é muito carente nessa área aí, mão de obra. E o drone tem que suprir essa carência aí. Principalmente no meu caso, lá eu tenho uma propriedade de 50 alqueiros, 120 hectares. E aí despaletei, derrubei todos os coqueiros, as árvores grandes lá. Você vai lá com o drone, em 3 dias você passa de fora a fora. Vou fazer uma pulverização agora, começo da chuvarada, depois, finalzinho da chuvarada, faço outra, com uma dose baixa, um veneno fraco, e aí eu conservo minha propriedade lá, limpa o ano todo. Mas como nem tudo são flores, né, gente? Nem tudo é mil maravilhas aí. O drone tem bastante vantagens, é uma tecnologia que veio para ficar. Eu falo que futuramente todo proprietário vai ter que ter um drone lá na sua propriedade, no seu sítio ou fazenda. Mas é uma tecnologia que está restrita ainda a pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades. Ele não veio aí competir com o avião, não veio competir aí com autopropelido, pulverizador extratorizado aí, nem mesmo competir com a bomba postal. Vai fazer uma pulverização em horta, em
hortifruti aí, pomar, alguma coisa assim, uma captação até mesmo lá no pasto, a bomba postal ainda tem a sua utilização, o seu lugar. Então o drone é mais um complemento a esses, é mais uma opção aí, é passar em pequenas propriedades, é passar em áreas que o trator não anda. Então, e aí ele não é só alegria não, tem grandes problemas aí, tem muitos impasses aí, muitas dificuldades. Eu elenquei alguns deles aqui. Qual que é o primeiro impasse que eu vejo aqui, gente? É essa questão de treinamento, né? Falta treinamento e falta informações a respeito. Foi um dos fatores que surgiu esse canal aqui. Eu acredito que se não for o primeiro, eu sou um dos primeiros canais aí a falar sobre drone na prática, assim, mostrar para vocês como é a pulverização com drones na prática, né? E o mais importante, né, o primeiro canal a falar a respeito sem querer te vender nada, né? Por que que eu acho que tem uma falha grande aí nesses treinamentos aí, nas informações? Porque o pessoal que vende não é o pessoal que pulveriza, que está praticando, que está ali no dia a dia. Né? O pessoal que vende, as revendas aí, os representantes, cara, você vai lá fazer a entrega técnica, é bonito, lindo. Coloca lá num campo de futebol, faz um quadrado, simula uma pulverização, você sai de lá maravilhado, empolgado, e aí chega aqui, meu amigo, na prática, na vida real, aí você pega relevo, você pega morro, declividade, você pega obstáculos, árvore, e aí é falha no drone, é mensagem de erro, o tanque tá cheio, tá falando que tá sem caldo, e aí pede para fazer login, você não tem internet e tal. Então, depois, na prática, você vai descobrindo os erros, as falhas, coisas que o pessoal não te passa lá no treinamento. Eu vejo que nem é má fé da parte deles, é que eles não têm habilidade, não têm o conhecimento, né? Não tem a prática do dia a dia ali, né? E muita deficiência de assistência técnica, muita deficiência de suporte técnico, né? Então está faltando melhorar muito essa questão de treinamento, está faltando melhorar muito essa questão de informações a respeito aí dos drones. Então é uma deficiência que você vai encontrar aí se você entrar nesse ramo aí de pulverização agrícola aí via drones. Hoje o nosso principal canal de tirar dúvidas aí é os grupos de WhatsApp que a gente tem, dos droneiros aí, um sempre está ajudando o outro, tirando as dúvidas aí. Outra deficiência que eu vejo é a questão de produtos, né? A gente está tendo que testar, se vocês verem no canal aí, eu estou testando direto produtos, direto, de vez em quando eu estou testando bico, testando vazão, porque a gente ainda está adaptando os produtos ao drone, né? São produtos que foi criado aí para vazão de 50 litros por hectare no avião, 200, 300, até 400 litros por hectare aí nos pulverizador tratorizado, nos autopropelido. E a gente pega esses produtos e traz aí para 10 litros por hectare, para 8 litros por hectare, 5 litros por hectare. Né? Aí você dilui menos ele, você concentra mais. Então, a gente está adaptando o produto. Eu acho que já é hora da indústria aí começar a estudar, a desenvolver pesquisa aí para desenvolver produtos voltados aí para tecnologia de baixa vazão aí próprio para os drones. Eu acho que o futuro a gente vai comprar pronto aí, sem ter que fazer a pré-mistura, sem ter que mexer com calda nem nada, só chegar e colocar direto no drone. Eu acho que esse é o futuro dos produtos aí. Mas precisa ainda ter muito... Você vai nas revendas aí, o pessoal não sabe eles fazem a recomendação lá igual faz para trator, igual faz para avião. Não tem habilidade aí com produtos para baixa vazão com os drones. É um fator aqui que pode ser elencado aí tanto no ponto positivo, mas eu coloquei mais aqui como ponto negativo. É um fator que frustra muita gente aí no ramo de prestação de serviço. Tem muita gente saindo aí do mercado aí frustrado com as tecnologias. É uma tecnologia boa, tecnologia que veio para ficar, mas está precisando amadurecer ainda, evoluir. Né? É muito comum, gente, falha, tombo, queda, acidente. Fazendo uma busca rápida nos grupos aqui, eu separei umas fotos aqui de acidentes. Então, imagens, vou projetar na tela, imagens como essa aqui é comum, ó, drone batido, acidentado, drone caído, quebrado hélice. É comum, ó, drone enroscado em fio de energia de alta tensão. Esse aqui tava, olha, esse aqui pousou no meio de um milharal aí, mais um caído, peça quebrada. Hélice, dá muito problema de bater hélice, quebrar hélice. Esse aqui, não sei se vai dar para vocês verem, estava enroscado lá em cima da árvore.
Então, gente, a gente ri assim, mas é triste. Na hora, eu vou falar para você, cara, aí o resgate dele aí. Então, por que eu falo que a tecnologia precisa evoluir um pouco? 90% das quedas, dos acidentes, eu acho que é falha humana. Não, nem tanto porque o cara quer bater, quer acidentar o drone dele, é mais por falta dessa questão lá que eu te falei, de treinamento, de informações, de experiência. Né? A gente vai descobrir muitas coisas. O drone, por exemplo, quando sai para a missão, ele sai sem o sensor de solo, por exemplo. Se for um área que tem morro, ele vai abaixando lá até que falta colidir lá. Se o sensor não acusar, ele vai colidir com alguma coisa. Aconteceu um acidente outro dia aqui, na hora de voo, terminou, concluiu a missão, o cara apertou lá para voltar para casa, retorno to home. Aí quando você aperta para apertar para casa, ele sobe até uma determinada altura e volta. E aí subiu, roscou num fio e caiu. Então, quando você apertar para começar a missão ou para voltar para casa, ele vai subir até uma determinada altura. E se tiver fio, se tiver árvore, ele vai colidir ali. Então, ele tem algumas falhas aí. Da mesma forma, se você manda ele para a missão, ele vai chegar no ponto determinado lá e vai baixar. Se tiver algum obstáculo, ele vai baixar, cara. O meu baixou em cima de um coqueiro. Eu confiei, achei que o sensor não ia deixar isso acontecer, pois aconteceu. Baixou em cima da folha de um coqueiro lá e caiu. Então, a maioria dos acidentes é falha humana mesmo, a gente erra no comando ali, tem muita gente imprudente também que está trabalhando com o sensor desligado, mas muita falha da tecnologia mesmo. Eu acho assim que mesmo que você quisesse arrebentar o drone numa parede, o sistema não podia deixar, o sensor não podia deixar. Ele tinha que ser de um jeito ali que aí ele tinha que preservar o voo ali, a estrutura dele. É um investimento caro, é tudo muito caro, umas peças caras, não podia deixar bater. O sistema tinha que ser mais seguro nesse sentido aí. Muita falha de sistema, mesmo de software, cara, muito problema de ESC aí nos T30. Os T30 tá caindo do nada, assim. Tem um conhecido aqui que estava jogando semente numa terra gradeada lá e ele foi simplesmente perdendo altitude e caiu. E aí, sorte que o dano foi pequeno lá, umas hélices e tal, uns braços. E aí, cara, o suporte, assistência técnica, o que a DJI faz como consumidor aqui é um desrespeito, uma sacanagem, cara. Vende bateria aí de 10 mil reais, prometendo 1000 ciclos. A minha com 54 ciclos já deu problema. Você entra em contato com o suporte lá, os caras, a célula morta. Nem pega para analisar, nem pega para olhar, fazer uma avaliação, nem nada. E você que se vira com seu prejuízo aí, se quiser, compre outra. Né? Esses casos aí que estão caindo do nada aí, fica pedindo log, aí não identificou erro, fica aquele jogo de empurra, cara, assim, uma puta da sacanagem, assim, coisas que dá vontade, assim, de você entrar na justiça, pedir ressarcimento do dinheiro, sei lá, processar a empresa, o revendedor, mas a DJI está sendo muito sacana nesse ponto aí. Tem os tombos por imprudência? Tem, mas tem muita falha da tecnologia também. Umas atualizações que você faz aí dá um monte de erro lá, e tem líquido e fala que não tem líquido, e uma coisa e outra, enfim, tem muito que evoluir ainda. É comum, se você entrar no Marketplace aí, nos Facebook da vida aí, você vai encontrar lá principalmente aqueles primeiros lá, os MG1P à venda, os T16 à venda, os T20 à venda. É muito comum você encontrar esses drones antigos, principalmente à venda. Por quê? Porque é uma tecnologia ainda que não estava muito evoluída, e muita gente se frustrou aí com a tecnologia, colidiu, se acidentou e hoje está vendendo aí. Então a tecnologia, no meu ponto de vista, tem que evoluir ainda, precisa avançar um pouco mais ainda. E por fim, um grande ponto negativo que eu vejo é o valor, né? Uma tecnologia que está um tanto quanto cara ainda. O principal obstáculo hoje para a gente entrar nesse mercado é o valor. Não só do drone em si, porque você vai comprar aí o T10 eu não recomendo, não para prestação de serviço. O desempenho dele é pequeno. Eu falo que é para usuário, né, para a pessoa ter lá na sua própria propriedade, que lá ele tem tempo, ele pode fazer o dia que ele bem entender, os dias de melhores condições, né, aí compensa. Então, o grande impasse, o principal ponto negativo aí, o que mais pesa hoje na entrada nesse ramo aí de pulverização agrícola via drone, é o valor.
não só o valor em si do drone, né? Porque hoje você vai comprar um T30 aí, ele está na faixa aí de seus 200 mil aí, com treinamento e tudo, próximos dos 200 mil reais. Mas não é só o drone em si, você vai precisar de um misturador de cauda, você vai precisar de um gerador de energia, esse gerador não pode ser pequeno, você vai precisar de um carro, de um veículo para transportar toda essa parafernália de coisa aí, toda a sua estrutura. E para a prestação de serviço, com um misturador de cauda, uma picape em estrada, por exemplo, não cabe. O ideal seria uma caminhonete alta aí, com gabine simples, ou até mesmo uma caminhonete cabine dupla aí, com a carretinha. Então você vai ter que, eu fazendo as minhas buscas aqui nos grupos, eu selecionei aqui umas estruturas para vocês darem uma olhada aqui, para vocês terem uma noção do que vocês vão precisar ter para prestar serviço aí. Esse aqui o rapaz adaptou uma Hilux cabine simples, né? Fez ali tipo um baú, repartiu em dois, de um lado ficou os drones, bateria, carregador, essas coisas, do outro lado ficou gerador e tanque de água, né? Esse aqui é um lado, aí do outro lado ficou assim um gerador grande, um tanque de água, não sei se esse tanque é misturador, mas dá para vocês terem uma noção aí do que vocês precisam aí para transportar toda a sua estrutura aí. Vai ter que adaptar, investir em caminhonete, em baú, para carregar a sua estrutura aí com uma prestação eficiente no campo aí. Esse aqui, um camarada com um caminhãozinho Mercedes, Volkswagen, um caminhãozinho da Volkswagen aí, com baú, ele fez até um elevador, cara, para ele ficar vendo a cultura aí de cima, não perder o visual do drone. Então, para vocês verem o nível de estrutura, né, o nível de investimento que os caras chegam para a prestação de serviço aí nessa área. Essa aqui é a minha estrutura, né, como é o T10, eu levo ele no banco de trás, o T10 e as baterias e o carregador eu levo no banco de trás da caminhonete. E as demais coisas, o gerador, água e produto, eu levo na carroceria. Isso porque eu não tenho um misturador de cauda. Se eu tivesse um misturador de cauda, já a minha caminhonete já não ia ser o suficiente para carregar toda essa estrutura aí. Aqui é uma picape estrada. Você pode sim ter uma picape estrada para transportar a sua estrutura aí do seu T30, mas você vai precisar no mínimo de uma carretinha trucada aí, ó, com um gerador grande, misturador de cauda. Então esse é o nível de estrutura que você vai precisar ter para uma prestação de serviço. Aqui é um T10, uma picape em estrada, mas dá para ver que ele está bem apertado aí já, né? Tem o drone, o gerador, o tanque ali, e as coisas meio amontoadas, apertadas, então dá para levar uma estrutura de um T10, dá para levar numa picape em estrada, mas bem apertada, correndo o risco até de estragar alguma peça ali, se apertar, se imprensar o drone. Então dá para você, se for um T30, por exemplo, não vai numa carroceria, numa picape em estrada não, hein? Aqui deve ser algum revendedor, né, pela estrutura do cara, uma puta de uma estrutura muito bem organizada, duas excelentes máquinas aí. Aqui também um cara com uma excelente estrutura, né? O misturador de cauda dele é muito bom, com 2 tanques, 2 bombas d'água, né? Uma excelente estrutura. Para isso aqui é para vocês verem o nível de estrutura que vocês vão precisar aí para fazer um serviço de excelência aí. Carretinha toda bem montada, puxada pela caminhonete aí. Pelo jeito, deve ser uma Ford Ranger aí, a diesel, que tem um adesivo 4x4. Para-sol, um tanque, uma bombona d'água de 1000 litros, um lugar aí para os produtos. Ele montou toda uma estrutura do lado aí para carregar as baterias, né? Ele tem 2 geradores, cara. Você vê o nível de investimento aí na estrutura aí, ó. Tem um desses geradores deve ser para tocar só o carregador e o outro deve ser para tocar as bombas ali dos misturadores. Carretinha trucada e tal. Camarada tá de parabéns, excelente estrutura, mas é aqui que eu quero chegar nesse ponto, para vocês verem o nível de estrutura que você precisa ter. O investimento não é só o drone em si, é toda uma parafernália de coisa aí, toda uma estrutura que você vai precisar para prestar um serviço de excelência aí. Então, gente, dependendo do carro que você escolher, você gasta R$500 mil fácil aí. Caminhonete a diesel aí, uns 200 mil, um drone aí, um T30 também beirando esses 200 mil, e aí misturador de cauda, e aí gerador, e uma coisa e outra. Então, é fácil você gastar aí R$500 mil aí para você entrar nesse ramo aí de pulverização com drone agrícola.
E aí, gente, o que vai determinar se compensa ou não é o seu desempenho aí em campo, né? Então, se compensa ou não, não é eu que vou decidir, é você que vai ter que fazer as contas aí. Tem que ser uma conta bem feita aí, você vai ter que fazer o seu plano de negócio aí, estimular aí o seu retorno do investimento. O pessoal, tem os entusiastas da tecnologia aí que falam, fiz 100 hectares com T30 e tal, a R$ 150, que é o preço médio aí, R$ 15.000 no dia. Tá, mas você não faz durante 30 dias no mês esses 15 mil, e desses 15 mil também nem tudo é lucro, né? Tem o custo operacional, risco, cada ciclo, cada carga e recarga da bateria é um custo, cada voo tem seu custo. Então você tem que fazer muito bem a conta aí. Aqui na minha região, eu não consigo um desempenho desse. Principalmente agora, na época da chuvarada, é raro o dia que você consegue trabalhar o dia todo, assim, fazer aí 100 hectares no dia. Então, eu acho esses rendimentos aí meio que esporádico, assim, não é todo dia que você vai ter que ter. Mas, com base no valor, no aporte inicial aí, você já vai ter que fazer uma conta aí. Primeiro, se você tem esse aporte. Tem meio milhão para entrar no ramo aí? Tem. Tá, qual vai ser o retorno do investimento? Quanto tempo eu vou ter que fazer de volta? Aí você vai ter que simular aí, fazer o seu plano de negócio, fazer uma simulação de quantos hectares dia você precisa fazer, qual que é o seu rendimento diário aí, para você pagar os custos, sobrar uma grana, para você fazer as suas matemáticas do retorno do investimento. E outro grande ponto negativo que eu vejo, que dificulta muito, é a vida útil a depreciação, acho que a palavra correta é a depreciação desses produtos, ela é muito rápida, né? O pessoal que comprou aí os primeiros drones aí, eles ficaram obsoletos muito rápido, né? O meu drone, a gente que é produtor rural, eu fiz pelo Banco do Brasil, parcelado aqui em 6 anos para pagar. Então, a chance de eu estar pagando esse drone e ele não estar voando é grande. Eu acho que esse drone, na vida útil dele, não vai durar 6 anos. Então, o pessoal que comprou os MG1P mesmo aí, a maioria deles está parado, ou então está vendendo. O pessoal que investiu nos T16, nos T20, já ficaram tecnologias ultrapassadas já. Né? E quem está investindo no T10 aí, e no T30 também já está ficando para trás, obsoleto. Já está vindo drones mais evoluídos, está vindo drones mais modernos aí, T40, T20P, T50 e por aí vai. Então você tem que fazer muita matemática aí, muita conta. Né? Eu sinto em decepcioná-la. Se você estava esperando uma resposta para a sua pergunta, eu infelizmente não vou trazer nesse vídeo, né? Não é uma pergunta simples de resposta, se compensa sim ou não. É uma resposta que depende de muitos fatores, né? Se fosse hoje aqui, na minha realidade, para pulverização em pastagem, que a pastagem é só área com declividade, morro, sobra muita árvore em pé, muito coqueiro, eu não investiria R$500 mil num T30 aí, numa estrutura para prestação de serviço. Já se a sua região é uma região de lavoura, onde o rendimento é bacana, o seu desempenho por hectare dia aí vai ser bom, aí já é interessante, já dá para se pensar. Eu acho que aí já tem que, a matemática já começa a fechar. Aqui, para a minha realidade, para o nosso desempenho aqui, o risco de acidentar o drone numa área de pastagem é muito grande, colidir com algum obstáculo, com algum morro, alguma coisa, enfim. E o grande problema é o seguinte também, que você investe aí para você fazer o retorno de investimento em um ano. Dentro desse um ano, vai surgir novos gastos aí com bateria, vai dar problema, vai precisar comprar mais. Pode ser com gerador aí, pode ser que o próprio drone venha dar defeito aí de ESC, igual muito está dando aí. E aí você fica, se você tiver um drone só, bem provável que um dia ou outro ele vai te deixar na mão aí. Então, assim, tem muitos entusiastas, gente apaixonada, que fala que vou ficar rico, e isso é o ramo, e vamos entrar e tal, mas eu não tenho essa empolgação toda. É uma tecnologia interessante, veio para ficar, mas tem que fazer uma matemática bem feita aí para você entrar nesse ramo aí, para você amanhã ou depois não se frustrar, e não só se frustrar, para você amanhã ou depois não ter prejuízo aí. Então, coloca na balança aí os pontos positivos, os pontos negativos. Não deixe de fazer o seu plano de negócio aí, ver aí quantos hectares disso você precisa fazer aí para ter um resultado bacana, para ter um retorno do investimento rápido aí, satisfatório. Então, é isso aí, gente. Eu coloquei aqui o meu ponto de vista, o que eu acho.
gosto, não me arrependo de ter comprado o drone. Para mim foi um excelente investimento, porque eu uso lá na minha propriedade hoje está praticamente limpa lá de plantas invasoras, de ervas daninhas lá, por causa do drone. Não é também a minha principal atividade, né? Sou engenheiro agrônomo, tenho um escritório de projeto agropecuário aí, projetista de crédito rural, faço prestação de serviço aí nos finais de semana ou quando dá tempo, então não é a minha atividade principal, então por isso que eu não sou tão entusiasta assim da tecnologia, da prestação de serviço com drone. Devido à minha realidade aqui, a minha região, o desempenho não é tão bacana e a chance de acidentar, de dar problema no drone é muito grande também. Então, coisas que você tem que levar em consideração, pôr na balança aí os pós, os contras, fazer o seu plano de negócio aí, calcular muito bem. E essa questão de aporte financeiro aí, investimento ainda é alto, está precisando baratear um pouco essa tecnologia aí para ficar viável aí, entrar no ramo aí. E no mais é isso, meninos, os pedidos de praxe do canal aí. Se interessa pelo assunto aí, se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações aí, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like ou seu dislike, acompanha a gente aí nas redes sociais, vou deixar o link das minhas redes sociais aí na descrição. E no mais é isso, meninos. Tchau, obrigado.